Ele é experiente, 50 anos de rádio. José Maria Campos, o ícone do rádio brasileiro, pode-se dizer assim, né, Zé Maria? Seja bem-vindo ao programa Em Foco. O nosso abraço a vocês. Muito obrigado pela deferência especial aí à nossa pessoa, pelos nossos 50 anos de profissionalismo dentro do rádio. Evidentemente que nós estamos aí nessa profissão desde o dia 22 de setembro do ano de 1963. Com muita honra, né, com muito orgulho, nós vivemos esses anos todos aí no rádio mais carrancudo no início, de um rádio mais espontâneo agora. Você passou pelo aquele momento de transição no Brasil aí que a ditadura, isso dificultou o seu trabalho também, né? Não só teu trabalho, mas como de outros colegas também, né? É verdade, de todos nós, radialistas, jornalistas, na época, porque até que em 1964, quando, em março de 64, foi implantada a ditadura, até que os jornais, as rádios, ainda tinham uma certa liberdade. Em 68, precisamente, quando o governo militar instituiu o AI-5, o Ato Institucional número 5, aí então a coisa ferveu, né? Porque, primeiro, implantou a censura prévia, que hoje, graças a Deus, não existe mais. Fechou o judiciário, fechou o Congresso. Então, tudo era ali e exilou uma série de personalidades da época, políticos, cantores, como Caetano Veloso, né, o Gilberto Gil e outros mais, e também jornalistas, radialistas da época, tiveram que abandonar o país porque falavam muito em liberdade e o regime militar proibia. Né? Então, o rádio teve uma parada muito grande na Revolução de 64, depois voltou novamente a seguir seus rumos e hoje continua sendo ainda o veículo de maior credibilidade, apesar da televisão, do seu modernismo, o rádio também se modernizou, mas ainda é o veículo de maior credibilidade da população brasileira. Quem incentivou o José Maria Campos a estar no rádio, a começar no rádio? Teve alguém que te auxiliou no início? Teve. Leonardo Caldeira, para mim, um dos maiores radialistas que eu conheci e conheço, né? Tá até hoje, embora longe do rádio, mas o Leonardo Caldeira entrou aqui na rádio em 62. Depois ele me incentivou, éramos amigos vizinhos, me incentivando, você tem uma voz boa, você lê bem e tal. E eu fugindo, né? Sempre gostei de rádio. Eu ouvi o rádio aqui, ouvi o rádio ali, né? Quando meu saudoso pai, comprou o primeiro rádio, ele me deu de presente, falei, esse é seu, um rádio Philips pequeno, dava choque até na alma, né? Naquela época. Mas, então o Leonardo falou, estou lá na rádio, quer que você vá para lá e tal, foi me incentivando. Um dia, estudando, lá no Dom Lustosa, fui escolhido para fazer uma leitura, participar do programa CE a Pé a Palavra, que era a Associação dos Estudantes de Pocinep, tinha um programa aqui na rádio, fui escolhido, vim cá, fiz essa leitura tal, de um artigo. Quando eu saí, Humberto Couto, saudoso Humberto Couto, gerente da época na rádio, falou, você lê bem e tem uma voz boa, você não quer fazer um teste aqui, não? Fiz o teste, estou aqui até hoje. E tá valendo a pena, né? São 50 anos, mas esses 50 anos não somente aqui na Difusora, você passou por outras emissoras. Passei, teve um fato interessante. Em 1966 fui emprestado para a Rádio Clube de Paz, porque os donos das rádios eram irmãos, né? Aqui o senhor Pedro Alves, lá o senhor Sebastião Alves, irmãos. Então, naquela época, usava-se emprestado de lá para cá, daqui para lá. Faltava lá e ia daqui para lá. Faltava aqui e de lá para cá. E na época, então, me pediram emprestado, eu acabei indo para lá, fiquei 2 anos lá. E o Joaquim Assis e o Leonardo me levaram lá, uma noite, 8 horas da noite, e abri o programa da Voz do Brasil. O padre falou, fala aí, abre o programa para mim, vou ouvir aqui e anunciar a próxima música. Abri o programa, me deu o nome do programa, me deu as dicas do programa, abri o programa, anunciei a música. Quando eu voltei, ele falou, já está contratado, se você testa, não. Você está aqui, vai ficar aqui o tempo que você quiser. Fiquei por lá 2 anos. Dos entrevistados, você fez várias entrevistas. Qual foi a melhor entrevista que você já fez até hoje? Olha, eu fiz diversas entrevistas marcantes na minha vida, como profissional. Mas, na verdade, o que mais me marcou foi pela importância do órgão que era inaugurado na época da cidade, a APAI de Patrocínio. Quando eu entrevistei então, o Dr. Walter e a sua esposa, na época, a saudosa Aparecida Ferreira, eles criaram a APAI, foi uma luta tremenda da implantação, da inauguração da APAI, numa pequenina casa lá na Presidente Vargas. Lá estávamos da imprensa de Patrocínio, somente o seu Pedro e eu, né? E o Marcelão José Marques, na época também, era nosso companheiro aqui, mas o repórter era eu. Então eu pude ali, com muita emoção, entrevistar os dois, Dr. Walter, saudosa Aparecida Ferreira, porque estava sendo implantado uma entidade que hoje você vê a importância que tem, né, na cidade, que desde aquela época até hoje.
você vê como são os desígnios de Deus, né? Naquela época, eu me emocionei, ainda solteiro, né, na inauguração da PAI, sem saber que mais tarde, né, eu viria precisar da PAI, que tinha uma filha especial, que eu amo muito. Tá, aí foi lá, ficou 16 anos na PAI, e por lá teve uma evolução de mais de 60%. E essa história toda do rádio que você tem, você pensa em transmitir, colocar isso em um livro futuramente? Olha, a minha família sempre me pediu para colocar. Meus netos, quando a gente senta para contar as histórias, eles admiram, falam, vô, tem que escrever. E os amigos aqui da rádio, o pessoal aqui da rádio, os amigos, enfim, né? E porque a gente conta tanta coisa, quando tem tempo, né? Conta tanta coisa daquele tempo que nós vivemos. E só tem que passar isso para um livro. Eu tenho escrito aí, já tenho umas 100 páginas aí, escrito assim nas minhas horas vagas, no meu computador. Vou lá, escrevo 3, 4, mas depois mais uma semana, mais 3, 4. Depois tem que passar para uma revisão. Não é minha pretensão divulgar, não, mas pelo menos deixar para os amigos, né? Para os netos, para os filhos, para saber a nossa história, né? Um dos nossos companheiros agora, José Maria Campos, aqui do programa Em Foco, é o Luiz Antônio Costa. Você trabalhou muito tempo com ele. Com certeza, muitas coisas engraçadas aconteceram no período, né, dele trabalhando aqui na emissora também, né? Trabalhei com muito orgulho, muito prazer com o Luiz Antônio, grande companheiro. Vivemos aí datas memoráveis, né, como viagem para transmitir futebol, sul de Minas, norte de Minas, outros lugares aí, e onde a gente estava sempre junto e sempre ele me teve também com muito respeito, e eu por ele muito respeito também, grande radialista, e a gente está com saudade do Luiz Antônio hoje. Hoje sabemos que ele está com a sua produção independente, né, e tem rodado por outros prefixos também, por outras emissoras, mas é um radialista que eu considero e aprendi muito com o Luiz Antônio, certo? E muitas coisas engraçadas nós vivemos, muitas situações engraçadas. Ele, inclusive, coloca em suas crônicas, conta as histórias minhas, né? E dele também. Então, isso aí para nós é uma satisfação tremenda. Luiz Antônio é sempre aquele rádio bem-humorado, que ele sabe que rádio não tem que levar no bom humor, né? Rádio não pode ser carrancudo. Rádio foi certo quando eu entrei. Em 1963, depois foi uma parte espontânea, época espontânea, que o Luiz Antônio pegou essa parte espontânea em 1972, esse lugar, né, que o rádio ficou mais moderno. Então, meu grande abraço ao caro companheiro Luiz Antônio, ao caro confrade. Time do coração do José Maria Campos. É Botafogo. Desde 5 anos de idade, o pessoal mais velho da minha geração torce para o Santos, Corinthians, Flamengo, Botafogo, né? Depois que vieram, então, veio o Campeonato Brasileiro, veio Cruzeiro, Atlético, times do Rio Grande do Sul, todos os estados. Mas na época que eu comecei a entender por futebol, 5, 6 anos de idade, eu torci pelo Botafogo até hoje. E a comida preferida do José Maria Campos? Arroz, feijão e tomate cozido. É mesmo, agora eu gosto de ovo frito também. É simples. Né? Agora, quando vê uma coisa boa, a gente encontra uma coisa diferente, come também, é o maior prazer do mundo. Né? E a sua família marcou também, com certeza, aí a sua vida profissional, né? Ah, sem dúvida. Né? A minha família sempre... Aliás, dia 22 de setembro, eu fiz 50 anos de rádio 22, e 40 anos de casado. Então, eu tive a família, graças a Deus, estou tendo esses 40 anos, com os filhos já formados, os netos já, né, também, já tem um já está formando, os outros dois estão na universidade. Quer dizer, família é tudo na vida. Em primeiro lugar, é família. Graças a Deus, Deus me ajudou, tenho uma grande família. Uma pergunta... Que sempre me deu apoio. Né? Ah, ainda bem, né? Agora, aquela pergunta que o pessoal está aguardando também, para quem uma pessoa que você tira o chapéu? Olha, John, sem fanatismo nenhum religioso, vou pela minha fé, aquele que vem à nossa imagem e semelhança, Jesus Cristo, que sempre guiou, né, os meus passos, o meu destino, embora os desígnios de Deus a gente não procura saber, mas é para ele que eu tiro o chapéu, Jesus Cristo. E para quem você não tira o chapéu? Para o ditador, para aquele que é contra a liberdade, né, para aquele xiita. Xiita eu nunca tirei o chapéu, porque eu nasci com liberdade, luto pela liberdade, grito pela liberdade até hoje. Esse ditador eu não tiro o chapéu. Aquele que é contra a liberdade, eu não tiro o chapéu, não. 50 anos de rádio de José Maria Campos, parabéns, o nosso reconhecimento de toda a equipe da televisão, do rádio também, nós que, olha, acompanhamos o seu trabalho e respeitamos muito. Parabéns, José Maria Campos. Obrigado, eu agradeço a vocês pela distinção, pela deferência, né? Porque realmente, né, quem faz 50 anos de rádio, é difícil as atenções voltarem, né, assim, para a gente. Então, obrigado. Obrigado ao pessoal da rádio aqui, obrigado a vocês, obrigado aos companheiros de rádio da época, da atualidade, que sempre nos respeitaram e consideraram. Obrigado às autoridades, enfim, à população de Patrocínio, que sem eles eu não faria 50 anos de rádio. Patrocínio merece esta qualidade.
DAEPA, preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas.